Olá, eu sou Matheus Camargo e começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Legislativo Riopretense e também confere entrevistas sobre assuntos que movimentam a nossa cidade. No programa de hoje, você vai ficar por dentro de como se proteger das fortes chuvas que acontecem nesse período do ano. Também vai conferir como resgatar seus créditos na nota fiscal paulista. Ainda dá tempo e ainda vai ver uma entrevista ao vivo sobre a retomada das atividades culturais presenciais no SESC, aqui em São José do Rio Preto, e outra entrevista sobre o aniversário da ACIRP. A gente começa falando sobre a situação do transporte coletivo aqui de São José do Rio Preto. Durante a 38ª sessão ordinária deste ano, os vereadores aprovaram um projeto da Prefeitura que determina a prorrogação do contrato do transporte coletivo por mais 10 anos. Esse projeto foi aprovado em primeiro turno, em primeira discussão, conforme a gente costuma chamar aqui na Câmara, quanto à legalidade dele. Na véspera da votação, a Câmara realizou audiência pública para debater a proposta. Veja como foi. A Câmara de São José do Rio Preto realizou audiência pública para debater projeto da Prefeitura que autoriza o município a prorrogar por 10 anos o contrato do transporte coletivo urbano. O evento foi realizado pelas comissões de Trânsito, Obras e Serviços Públicos e também Finanças e Orçamento. Os grupos são presididos, respectivamente, pelos vereadores Bruno Marinho, Celso Peixão e Anderson Branco. O secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, afirmou que a prorrogação do contrato tem base legal e também leva em consideração o cenário de incerteza provocado pela pandemia de Covid-19, que resultou em licitações fracassadas em outras cidades do país. Analisando, conversando com outros secretários, outras cidades do porte de São José do Rio Preto, nós decidimos, com base em licitações feitas em outras cidades que deram desertas, ou só um lote houve concorrente, então nós decidimos, com amparo legal, sempre dizendo isso, com amparo legal, fazer a prorrogação, que era o meio mais adequado neste momento. Atualmente, Rio Preto conta com 72 mil usuários do transporte por dia. Desse total, 50 mil são pagantes. Os demais são passageiros beneficiados pela gratuidade. Hoje, a tarifa para o usuário é de R$ 3,30 para quem usa o cartão do transporte e de R$ 3,50 para quem paga em dinheiro. A estimativa, com a renovação do contrato, é que o valor seja de R$ 3,70 para cartão e R$ 4,10 para quem paga em dinheiro. O desconto para estudantes e a gratuidade para idosos seguem mantidos. O secretário explica que, para manter a tarifa nesses valores, a Prefeitura precisa subsidiar o custo de operação do transporte. Então, o subsídio, nós mantivemos, nos 4 anos anteriores, 16 milhões. E a projeção para o novo ano, em torno de 18 a 20 milhões, digamos assim, para ficar nessa faixa. Durante a audiência, os vereadores buscaram esclarecimentos sobre o valor pago pelas empresas para operar na cidade, sobre resultados de estudos relacionados ao transporte público e também acerca do nível de satisfação dos usuários, especialmente nos horários de pico. Entre os questionamentos feitos pelo vereador Pedro Roberto, presidente da Câmara, estavam os critérios para o reajuste da tarifa. A tarifa será reajustada anualmente, sempre no dia 1 de janeiro de cada ano. Tá? Portanto, esta tarifa que foi noticiada pela imprensa, ela vale a partir de 1 de janeiro. João Paulo Rilo e Renato Pupo criticaram a prorrogação do contrato por 10 anos e defenderam a realização de licitação. Poderia fazer um emergencial ou uma renovação por menor tempo. Mas não, a Prefeitura opta por fazer uma renovação de 10 anos, sem licitação. Não pagou para ver. Por que 10 anos e não um prazo menor? 1 ano, 2 anos no máximo?
O secretário afirmou que o serviço de transporte é bem avaliado pelos usuários e que isso também contou na hora de definir o tempo de extensão do contrato. Mais 3 audiências públicas serão realizadas nesse mês para debater os contratos de transporte coletivo urbano. No dia 18 de outubro, a audiência será no bairro Santo Antônio. No dia 20 de outubro, no residencial Lealdade. E no dia 25, na Câmara Municipal, sempre às 7 horas da noite, aberta ao público. É muito importante que você participe. A votação final do projeto do transporte deve acontecer no dia 26 de outubro. E a comissão de inquérito que investiga violações dos direitos trabalhistas pelas terceirizadas que prestam serviço ao município realizou oitivas para apurar denúncia de uma empresa que estaria oferecendo marmitex com qualidade inferior ao valor estipulado por lei. A TV Câmara acompanhou. A SEI, Comissão Especial de Inquérito que investiga supostas irregularidades nas empresas terceirizadas contratadas pela Prefeitura, realizou a 16ª rodada de oitivas. A comissão é composta pelos vereadores João Paulo Rilo, do PSOL, que preside os trabalhos, e pelos membros Anderson Branco e Rossini Diniz, ambos do PL. O presidente da Câmara, Pedro Roberto, do Patriota, é o suplente. Os vereadores ouviram representantes da RF Segurança Eletrônica a respeito de gravações em vídeo do aparelho de ponto da garagem municipal. Em seguida, a comissão realizou questionamento ao empresário Jefferson Casanova, proprietário da Staffs Recursos Humanos. A SEI recebeu denúncias de que a empresa substituiu o ticket de alimentação de R$ 17,60 por marmitex de qualidade não compatível com o valor recebido anteriormente pelos terceirizados. Novas reuniões serão marcadas para os próximos dias para dar andamento ao trabalho de investigação da SEI. E entre os próximos trabalhos da SEI das terceirizadas está a apreciação de denúncia relativa a salários atrasados. A reclamação envolve essa mesma empresa que a gente acabou de ver aí no VT, a empresa Staffs. De acordo com o João Paulo Rilo, o vereador João Paulo Rilo, o tema será analisado na próxima reunião da comissão. E o governador do estado, João Dória, esteve em Rio Preto para importante anúncio. A TV Câmara estava lá. O governador João Dória esteve em São José do Rio Preto para realizar o lançamento do programa Novo Melhor Caminho, destinado à recuperação de estradas rurais. O evento foi no recinto de exposições e contou com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Itamar Borges, do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, do presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto. Cerca de 250 prefeitos de todo o estado participaram de assinaturas de convênios. Segundo João Dória, o programa Novo Melhor Caminho estimula a adequação e conservação das estradas rurais e, consequentemente, o desenvolvimento da zona rural e da agricultura. Ainda de acordo com estimativas da Secretaria de Agricultura, o programa atenderá 5.000 quilômetros de estradas em um ano. Rio Preto será contemplada com 10 quilômetros, no sentido Guapiaçu e entre Schmidt e Vila Azul. Pelas vicinais que vocês colocam a produção agrícola do estado de São Paulo, 22% da produção da economia desse estado está com vocês. E sabe quantos quilômetros nós estamos fazendo de estradas vicinais em São Paulo? 3.200 quilômetros de estradas vicinais. Todas as estradas estão recebendo intervenções, maiores ou menores, todas elas. Algumas estão sendo duplicadas, recuperadas no asfalto, sinalizadas, alças, pontes, viadutos, novos acessos. E as rodovias estaduais também. 80% das rodovias estaduais, as SP, estão sendo beneficiadas também. Em sua fala, Itamar Borges ressaltou que o melhor caminho é um pedido de muitos: produtores rurais, cooperativas, associações, agroindústrias, empresários e municípios. João Dória confirmou que a rodovia Washington Luiz terá a construção da terceira faixa entre Mirassol e Cedral, passando por Rio Preto. Entre as rodovias regionais que terão melhorias, o governador citou Assis Chateaubriand, que deve ser duplicada entre Rio Preto e Olímpia via concessão. Os vereadores Cláudia De Juli, Jean Charles, Júnior,
Peixão, Renato Pupo e Rossini Diniz estavam no evento. E no Dia do Professor, a Câmara realizou audiência em homenagem a esses profissionais e ouviu as demandas da classe. Você pode conferir a audiência em reprises durante a nossa programação e também no nosso canal no YouTube. O Panorama TVC faz um breve intervalo e a gente volta na sequência. Não saia daí. Circulam por aí muitas mentiras sobre a vacinação. Cuidado! Com as vacinas, nós já conseguimos acabar com várias doenças no Brasil e no mundo. Elas controlam surtos, elas nos protegem. Mentira 7. Sobrecarga do sistema imunológico. É mentira! O nosso corpo suporta receber mais de uma vacina ao mesmo tempo. Isso não causa aumento de reações adversas. Várias vacinas aplicadas ao mesmo tempo significam menos visitas ao posto de saúde ou hospital e uma maior probabilidade de que o calendário vacinal seja completado. Chega de mentiras. Não deixe de se vacinar. Vacina Brasil! Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Dicas da amamentação, livre demanda. Amamente em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser. Ofereça uma mama por vez e deixe o bebê mamar até soltar o peito sozinho. E se ele ainda quiser, ofereça o outro peito. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Dor de cabeça, febre, calafrios. Pode ser malária. Na dúvida, procure uma unidade de saúde. Malária tem cura, mas pode matar se não for tratada. Se todos fizerem o tratamento até o final, a doença pode ser contida. Previna-se com roupas compridas, repelente, telas nas portas e janelas e mosquiteiros. Com prevenção e tratamento, a gente acaba com esse mal. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o Panorama TVC. O crédito da nota fiscal paulista, liberado há um ano e que não foi resgatado pelo consumidor, vai expirar a partir desse sábado, dia 17 de outubro. Os créditos, anteriormente, ficavam disponíveis para utilização por 5 anos, mas a partir de agora, o prazo foi reduzido pelo governo estadual. Olá, você costuma colocar o CPF quando faz compra para receber o crédito da nota fiscal paulista? Então fique atento. A Secretaria do Estado da Fazenda anunciou que vai cancelar os créditos que o consumidor não retirou, não resgatou. A partir do dia 17 de outubro, os créditos que foram liberados há 12 meses serão cancelados. O crédito da nota fiscal paulista é referente ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. São 90 segmentos do comércio que entram no programa. O percentual de devolução do ICMS varia de 30% a 5%. Uma peixaria e um açougue, por exemplo, devolvem 30% do total do ICMS pago naquele mês. Uma loja de conveniência, peças e acessórios para motocicletas, por exemplo, devolvem 20%. Bares, restaurantes e padarias, lojas de equipamentos de telefonia e comunicação e comércio varejista de bebidas devolvem 10%. Materiais de construção em geral, papelarias, óticas, lojas de roupas e sapatos, 5%. A parcela a ser devolvida pelo estabelecimento do ICMS será dividida em um rateio entre os consumidores. E como é isso? Cada estabelecimento terá o seu próprio bolo que será dividido entre os compradores daquele mês que colocaram o CPF na nota fiscal no momento da compra. O tamanho depende de quantos consumidores colocaram o CPF naquele mês e o valor para o consumidor depende do valor proporcional ao valor da sua compra.
Entre os dias 17 e 19 de outubro, a Secretaria da Fazenda informou também que fará uma manutenção no sistema, então alguns serviços estarão indisponíveis. Então não perca tempo, consulte os seus créditos da Nota Fiscal Paulista, você pode depositar na conta, depositar na conta corrente e também abater no IPVA. Lembrando que se você fizer a transferência desse crédito para o pagamento do IPVA, se você vender o carro, essa transação não pode ser cancelada. Então, se você quer saber se você tem crédito, quer resgatar, é só acessar o site portal.fazenda.sp.gov.br. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Então, lembrando para você aí de casa, se você nos assiste ao vivo aqui nessa sexta-feira ou na nossa reprise de sexta-feira, ainda dá tempo de resgatar seus créditos. Se você nos assiste no sábado, também dá tempo. Agora, se você nos assiste no domingo em diante, infelizmente, você perdeu seu dinheiro. Então, corra, acesse o portal da Nota Fiscal Paulista e veja se você tem dinheiro para resgatar lá. A gente segue falando de economia, dá uma dica para vocês aí de casa. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 656 vagas abertas. Os destaques são para o cargo de vendedor, com 71 vagas, atendente, com 32 vagas e motorista entregador, com 15 vagas. A lista completa com todas as oportunidades você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Procure a aba Utilidade Pública. E ainda agora, seguindo falando de utilidade pública, a gente está nos períodos de chuvas, depois de uma forte seca, a gente tem bastante chuva acontecendo na região de São José do Rio Preto. Os temporais podem provocar desastres e todo cuidado é pouco. Vamos agora com a repórter Jaqueline Casanova para saber os riscos dessas chuvas e como se proteger. Olá, estamos na época das chuvas, nas estações chuvosas. Primavera e verão trazem chuva para a região. Eu estou aqui na Defesa Civil para conversar com o Coronel Lamin, justamente para a gente saber quais os cuidados que a gente deve ter neste período de chuvas intensas, principalmente ao final do dia. Coronel Lamin, quais são as principais ameaças que Rio Preto, a nossa cidade, tem quando as chuvas acontecem de forma rápida e forte nessas estações? Bom, é uma característica mesmo, né, da sazonalidade da nossa região, ou é estiagem, né, que nós acabamos de sair de uma estiagem severa, crítica, e agora entramos no período das águas. E também há muitos cuidados a serem tomados. A nossa cidade, principalmente o relevo da nossa cidade, é em vales, né? Foi construído em vales e nos fundos de vales estão nossas principais artérias de comunicação para os bairros, que são as nossas avenidas, Andaloba, Dibacite, Mochi de Once. E essas avenidas possuem o quê? Os córregos. É verdade que ele está canalizado, eles estão canalizados. Obras importantes foram feitas a montante desses córregos, são os nossos piscinões, mas quando a chuva cai intensamente, a gente fala assim, uma precipitação aí de 50 a 70 milímetros por hora, a água naturalmente escorre para todos esses fundos de vale, que são nossas avenidas. Então, esse é um ponto crítico de Rio Preto e vai continuar sendo. O importante é que a gente tome muito cuidado para não atravessar nesses momentos essas avenidas onde há aquelas enxurradas fortes, para não ser surpreendido por algum buraco, não cair, né, com a força das águas, por exemplo, um motoqueiro, um ciclista, um pedestre. Então é muito importante não atravessar, aguardar, porque a nossa característica é de trombas d'água e depois vem aquela cessa, né, a tempestade, o sistema de microdrenagem logo já escoa essa água e as pessoas podem voltar à vida normal. Mas se caso o motorista se vê em meio à enchente, à enxurrada, ele deve abrir a porta do carro, abrir o vidro, o que ele deve fazer? Bom, é uma boa pergunta essa, né? É uma pergunta muito possível de acontecer. A pessoa não ouviu cuidados aqui, as orientações da Defesa Civil, ou mesmo foi surpreendida
né? Ela pode estar passando e naquele momento está chegando, como eu já vi casos de pessoas amigas que foram surpreendidas. A orientação é que saia rapidamente, porque a situação pode se agravar. Então, tendo a possibilidade, de imediato já saia e procure um local seguro. Se quanto mais você fica dentro traz a falsa sensação de que alguém vai chegar, de que aquilo vai passar. Então, a orientação é que saia rapidamente, porque está no começo, né? Antes até do carro ser conduzido, aí possivelmente pelas águas. Então, saia e procure um local seguro. E se abrigar embaixo de árvores, isso é recomendado? Não, também é outra pergunta boa, porque é prática das pessoas naturalmente acharem uma árvore e procurarem se abrigar. Porque é um anteparo mesmo, né, a árvore das chuvas. Mas as pessoas não podem se esquecer que a árvore, por ela ser alta, ela atrai os raios. E quem está próximo dessa árvore, que for alvo de um raio, vai sofrer também a descarga, não a intensa como a árvore, mas vai sofrer reflexos, podendo causar até mortes. Então, nunca fiquem embaixo de árvores. Procure um local, um abrigo seguro, uma edificação de concreto, de preferência, e aguarde lá passar as tempestades, os raios e vida normal depois. Com relação às dicas gerais mesmo, então, para a gente, quando tiver, enfrentar esse período chuvoso, não se colocar em perigo. É isso mesmo, né? Nós somos muito imediatistas, impulsivos, não queremos perder tempo, né? Mas existe um ditado, não perca um minuto na vida, mas não perca a vida em 1 minuto. Então aguarde, espere, e a vida vai seguir o seu curso e você evita correr riscos. E isso é muito importante e é isso que a Defesa Civil preza, orienta, né, como uma cultura prevencionista, evitar se envolver nos riscos, porque as ameaças, como você começou a dizer, a chuva, a tempestade, os raios são ameaças. E nós precisamos gerir essas ameaças para não nos envolvermos em acidentes. É não enfrentar a natureza, que tem uma força tremenda. Coronel, muito obrigada por sua participação aqui na TV Câmara. Conversamos com o Coronel Lamin sobre os cuidados que a gente deve ter nesse período chuvoso que a gente está neste momento. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E atenção, a Defesa Civil alerta que a região pode ser atingida por fortes chuvas nos próximos dias. E ainda falando sobre o alto nível de precipitação desse mês, o SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, anunciou a redução no período de racionamento de água para os bairros abastecidos pela estação de tratamento do Palácio das Águas. O racionamento, que antes acontecia da 1h da tarde até as 8 da noite, agora será da 1h da tarde até as 6 da tarde. Iniciado no dia 12 de maio, o racionamento afeta 15 regiões da cidade e uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. A expectativa do SEMAI é de que, com as chuvas regulares, o racionamento possa terminar no final deste mês. E o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e a gente volta na sequência. Não saia daí. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Nossa plenária foi invadida por 5 homens que colocaram música com apologia a estupro e violência racista. Se negaram a abrir minha conta eleitoral. Esses são depoimentos reais de candidatas brasileiras a cargos políticos. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país. Seja candidata. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa.
A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Estamos de volta com o Panorama TVC e agora o assunto é cultura. O Sesc Rio Preto inicia a retomada da programação de teatro da unidade com a presença de público. A reabertura do teatro será feita de forma gradativa e obedecendo a rígidos protocolos sanitários. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Denis Salzano, que é coordenador de programação lá do Sesc Rio Preto. Denis, boa tarde. Obrigado pela tua presença aqui. Boa tarde, tudo bem com todos? Tudo bem. Ô, Denis, dá a notícia para o pessoal lá de casa, o Sesc reabrindo para o público as atividades culturais. Qual que é o show escolhido para marcar essa reabertura ao público? Bom, nesse final de semana, então, a gente tem na sexta, sábado, às 21 horas e no domingo, às 20, o show da Vânia Bastos, onde ela vai comemorar os 30 anos da carreira dela aqui com a gente. Legal. Esse show é bastante esperado, né, Denis? Depois de um período grande em que a gente não pôde assistir às atrações musicais ou teatro ao vivo. Então, a gente vai ter essa reabertura ao público do Sesc. A partir de agora, Denis, você acredita que a periodicidade dos eventos na unidade aqui de São José do Rio Preto vai ser de quanto em quanto tempo? A ideia é que a gente mantenha pelo menos semanalmente acontecendo coisas, né? Mantendo primeiro nesses finais de semana e aí conforme a gente for melhorando com o andamento da pandemia também poder ampliar para os outros dias da semana. Por enquanto a gente está mantendo aí a sexta, o sábado e o domingo com as programações. Perfeito. Qual que é a capacidade de público que vocês vão operar agora nesse período de reabertura? Bom, o que está permitido é em torno de 30%, né? Mas tem que garantir o distanciamento. Então, para que a gente pudesse fazer essa composição no nosso teatro, nós chegamos ao número de 60 lugares, que é o que vai ser oferecido nesses 3 dias. Ô, Denis, esse foi o motivo para a Vânia se apresentar em 3 dias, se a gente somasse toda essa lotação reduzida de cada apresentação, daria uma casa cheia num evento normal? Seria isso? Praticamente, ainda não chegaríamos, né? Nossa capacidade total é de 236 lugares. A gente estaria em torno aí de 180 lugares, mas é mais próximo, né? Sim. E também para a gente poder não criar uma correria, nenhuma aglomeração, por conta de não estar podendo oferecer a capacidade total. E a questão dos ingressos, como é que o Sesc vai fazer a venda, está fazendo a venda dos ingressos agora nessa retomada? Eles são ingressos marcados, o distanciamento são entre as poltronas, entre as fileiras, como é que está sendo essa distribuição do público? Isso, a gente tem vendido os ingressos como já fazíamos de forma online, e é o que nós indicamos às pessoas, né, para não ter a necessidade do deslocamento 2 vezes até a unidade. E dentro do teatro é exatamente isso que você falou. Hoje, para garantir esse máximo aí de 30%, a gente está pulando 2 poltronas entre as pessoas e utilizando uma fileira sim e uma fileira não, para que a gente garanta esse distanciamento de 1 metro, 1,5 metro entre cada um do público que estiver participando. Fazer uma perguntinha meio prática, que eu até imagino qual que seja a resposta. Casais ou amigos que estejam se programando para assistir vão ficar distantes também, né? Não vai sentar gente junta, né? Mesmo sendo do mesmo núcleo. Na compra tem a opção da compra dupla, então você pode adquirir perfeito. as 2 poltronas. A gente dividiu todo o teatro em duplas, então na compra, na aquisição do ingresso, ela já pode escolher os locais que são duplos e aí ter a presença de um companheiro ou de uma companheira sentada ao lado. Perfeito. Bilheteria vai funcionar, Denis, ou por enquanto você vai funcionar, mas você recomenda que seja só online, justamente por conta do distanciamento? Ela funciona, ela já está funcionando desde quarta-feira, tá? A gente recomenda mais por conta da aglomeração, né? Da gente evitar então assim, deixar para a última hora, essas coisas que a gente costuma fazer, pode criar uma aglomeração lá na entrada. Então o ideal é que adquira com antecedência. E para o público que vai
assistir a esse espetáculo, aos próximos espetáculos do SESC, quais são as exigências que a unidade vai exigir? Bom, a gente já sempre faz a verificação da temperatura, né? A utilização de máscara cobrindo boca e nariz o tempo todo que permanecer dentro da unidade. E a gente está exigindo a apresentação do comprovante de vacinação, com pelo menos uma das doses. Tá? Esse comprovante pode ser uma foto do próprio comprovante, perfeito, pode ser impresso, ou pode ser um dos aplicativos desses que são regulamentados pelo governo, que também validam a vacinação das pessoas. Essa primeira reabertura que o SESC está fazendo é uma atração musical, mas você já tem como adiantar, já tem peça de teatro prevista, exibição de cinema também. Que atividades que você acredita que gradativamente serão retomadas pela unidade? O nosso objetivo é diversificar, como sempre foi oferecido para o público, né? Então a gente começa com uma apresentação musical, com esse show da Vânia Bastos, com músicas lindíssimas da carreira dela, com certeza todos vão cantar, vão curtir muito. Para o segundo final de semana, a gente já traz um teatro. O teatro é um teatro que chama Café, onde um casal se encontra num café e ali começa uma relação, e essa relação ela é comparada com o processo de fazer do café. Então é um teatro muito interessante, um teatro com uma pegada jovem, com 2 atores bem legais, que a gente vai conseguir aí atrair também as pessoas para assistir. Denis, um outro público, o SESC é muito conhecido por atingir todas as idades e por prezar e por valorizar essa mescla, né, de não ser tão segmentado. Então, a criança tem um diálogo com o mais velho, com a terceira idade e tudo mais. Para esses públicos específicos, por exemplo, o público infantil ou o público da terceira idade que exige um cuidado especial, como é que tá sendo feito o trabalho? Também vai ter atividades específicas para eles, projetadas aqui para os próximos meses ou não? A gente espera que a gente consiga ampliar toda a nossa oferta, né, para os próximos meses, tá? Isso que a gente tem buscado. A programação esportiva, ela já acontece desde o ano passado, então a gente já está com a nossa GMF funcionando, nossa academia, e depois que a gente foi complementada a vacinação dos idosos, a gente também já está recebendo os idosos. Então, pessoas idosas com a vacinação completa, né, com as 2 doses, com 15 dias, também puderam retornar. E a gente vai buscando aí, com o passar da melhora da pandemia na nossa cidade, poder ampliar, claro, para todos os públicos. A gente está falando dessa reabertura, de todos esses cuidados com relação ao público. Eu queria que você comentasse um pouco, Denis, também tem o lado que a gente não vê, acaba não vendo, o público acaba não vendo, que são os bastidores. Quais são as medidas que vocês têm tomado para assegurar a segurança da saúde dos colaboradores, dos artistas e das pessoas que estão nos bastidores? Bom, todos os protocolos que a gente segue para o público são seguidos também para todas as pessoas que trabalham. No caso em Rio Preto, todos os funcionários estão vacinados, já foram vacinados, que é uma coisa que a gente batalhou bastante e buscou junto com os nossos colaboradores, né? E a gente permanece, estou de máscara porque eu estou no meu trabalho, a gente permanece de máscara todo o período, tem totens de álcool gel espalhados pela unidade, e todas as vezes que a gente entra no espaço de trabalho também é feita a verificação de temperatura. Então a gente está seguindo os mesmos protocolos, mantendo o distanciamento, para que a gente não tenha casos também dentro dos nossos colaboradores, claro. E o clima da unidade aí, Denis, que é quase que uma reestreia, uma reinauguração, estão muito animados ou não? A gente não via a hora. Na verdade, a gente até acabou de passar o som com ela e estávamos conversando sobre isso, né? Estão todos muito felizes. A gente está trabalhando com uma capacidade também reduzida de funcionários. A gente não está trabalhando com a presença 100%, né? Muitas pessoas ainda em home office. Outros setores que ainda não retornaram, como a alimentação. Então, os funcionários não estão vindo presencial. Então, a gente também não está com a capacidade total de funcionários. Mas estamos muito felizes. Era uma data muito esperada. A gente já não aguentava mais responder quando vai voltar, né? Então, assim, a gente está muito, muito feliz mesmo de retornar. E do ponto de vista, você que trabalha com produção, tem esse contato muito, muito direto com os artistas, músicos e pessoal de teatro e tudo mais. Como é que eles estavam também? O clima de pessimismo deve ter sido reinado durante o último ano, e agora essa retomada, como é que está sendo isso, esse contato com eles? Aquela frase, né, que todo mundo falava, os primeiros a parar e os últimos a retornar, né? Tem sido isso mesmo dentro da economia, dentro do que foi
pensado para a pandemia, né? Como uma forma de controle da pandemia, né? E a gente entende, né? A gente entende que a arte, o esporte, ele causa uma aglomeração natural, ele busca esse contato, né? Somos um povo muito afetuoso, então fica muito difícil de controlar. E eles estão ansiosíssimos, né? A gente, inclusive, no nosso regional, né, no SESC, de forma geral, a gente não vai repetir no primeiro momento os artistas para poder dar uma maior vazão para esse grupo que está aí sedento e querendo retornar, né? A gente tem buscado fazer esses casadinhos de final de semana para que eles estejam aí mais presentes e possam também se apresentar para mais pessoas, né? Então, tá todo mundo muito feliz. A gente está muito contente mesmo de poder voltar. Ô, Denis, faz então um convite para o pessoal. Ainda tem ingressos para o show da Vânia ou não? Temos ingressos, né, por conta de serem 3 datas. Então, convido a todos, sexta e sábado, 21 horas, domingo, 20 horas, Teatro do Sesc Rio Preto, Vânia Bastos com show de carreira, comemorando os 30 anos. O show está lindíssimo, lindíssimo. É uma delícia de vir aqui, sentar e poder apreciar, né, essa música, essa história, essa carreira. Ela tem músicas que marcaram a história de muitas pessoas, com certeza. É isso aí. Então eu falei com o Denis Salzano. Se você está nos assistindo aqui ao vivo nessa sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, dê um jeito, dá uma chegadinha no Sesc. A Vânia Bastos é uma cantora incrível, tem uma das melhores vozes, mais cristalinas da música popular brasileira. O telefone do Sesc é 3216-9300. O site do Sesc é www.sescsp.org.br e no Instagram, @Sesc Rio Preto. Fica o convite dessa excelente notícia que a gente está dando aqui, desse show da Vânia Bastos e da retomada da programação presencial do Sesc Rio Preto. Eu faço um breve intervalo e eu volto na sequência aqui com o Panorama TVC. A Amazônia está queimando e não é um acidente. Os desmatamentos ilegais estão destruindo um dos nossos tesouros, a maior floresta tropical do mundo. E agora esse crime está batendo recordes. Manter a floresta viva é nossa única chance de evitar secas prolongadas, combater as mudanças climáticas e proteger nosso futuro e o de nossos filhos. Precisamos parar essa destruição. Ligue para 0800 545 1154 ou acesse salveaamazônia.org.br e doe agora para o Greenpeace. Há 20 anos, o Greenpeace Brasil trabalha pela proteção da Amazônia. Investigamos, denunciamos crimes ambientais e mobilizamos a opinião pública. Você pode agir agora. Junte-se a nós e ajude a proteger a Amazônia com um pouco mais que R$1 por dia. Agora é a hora de salvar a Amazônia, para sempre. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. A turma da democracia em... Participar de eleições honestas e seguras faz parte da democracia. O sistema eleitoral brasileiro é um dos mais seguros do mundo e isso é essencial para manter nossa democracia. Afinal, democracia é todo dia. Seu voto tem superpoderes.
Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Estamos de volta com o Panorama TVC. Outubro é o mês de aniversário da CIP Rio Preto. A entidade que congrega mais de 4.000 associados está completando 101 anos em 2021 e vai comemorar de uma forma diferente. Quem vai falar sobre o assunto é o presidente da CIP, o Kelvin Kaiser. Kelvin, boa tarde para você. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite por estar aqui. Ô Kelvin, uma senhora de 101 anos, como é que vai a CIP nesse um ano a mais que o centenário? Dona de uma história de 101 anos, né? É uma senhora, mas ainda muito adolescente, com muito trabalho, muitos projetos pela frente. A entidade não conseguiu comemorar o seu centenário como nós havíamos planejado, né? Eram vários eventos que a gente queria ter feito aqui em Rio Preto, mas a pandemia não permitiu. E agora, nos 101 anos, a gente ainda, estamos aí na reta final da pandemia, ainda vamos respeitar os protocolos, mas vamos fazer um evento híbrido, né, com a presença de autoridades da diretoria e dos nossos ex-presidentes, mas com muitas surpresas para a gente poder passar para os nossos associados e aqui para Rio Preto. Vamos comentar um pouco sem estragar as surpresas. Esse evento vai ser no dia 22 de outubro, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Na sexta-feira vai ser uma forma inédita, como você disse, para a entidade, de forma híbrida. E vai ter uma palestra bastante importante. Você pode falar para a gente quem vai participar, quem vai dar essa palestra? Podemos sim. Esse é o modelo, é dia 22 mesmo, sexta-feira, às 16 horas. São 2 horas, né, das 16 até as 18, a gente deve terminar aí 17h30, 18 horas, no qual nós vamos abordar um pouquinho da história da entidade e também vamos abordar o retorno dos nossos eventos e dos principais projetos que vão fazer a retomada da economia. A CIRP está junto com a Prefeitura no Comitê de Retomada da Economia desde dezembro do ano passado, a primeira cidade do estado a criar um comitê de retomada da economia, e os projetos agora estão maduros e vão começar a ir a campo, vão começar a ser implantados, injetando milhões e milhões na economia, e é isso que nós vamos falar um pouco nessa live, que vai ter ainda um bônus, né? Vai ter uma surpresa, que é a presença do Ricardo Amorim conosco, do economista Ricardo Amorim, que vai fazer uma palestra junto com a entidade, e abordando um pouco essa questão da retomada da economia no mundo, no Brasil e aqui em Rio Preto. Como é que os associados da CIP que quiserem participar, eles têm que fazer um cadastro prévio? Como é que vai ser? Eles já estão sendo provavelmente comunicados, já foram comunicados dessa palestra. Como é que vai ser a sistemática? Presencial para poucas pessoas ou não vai ter presencial durante esse evento? Presencial só para as autoridades do município, a diretoria e os ex-presidentes da CIRP. Nesse primeiro momento, a gente discutiu muito se faríamos ela híbrida em algum teatro, alguma coisa do gênero, mas a gente entende que ainda não é o momento, né? Colocaríamos poucas pessoas, a gente não conseguiria trazer a grande quantidade de associados e ficaria difícil quem privilegiar de estar pessoalmente presencial. Então esse foi o modelo adotado, mas já ano que vem, voltando, tudo como era antes, com a noite empresarial, o prêmio à CIRP, tudo retorna agora com esse controle da pandemia, né? Ô Kelvin, eu queria que você comentasse, a gente está falando de pandemia, é impossível qualquer tema que a gente converse no Brasil, no mundo, nos dias de hoje, sem passar por esse viés. Você assumiu e quase que já pegou o período de pandemia. Como é que foi no seu mandato, logo de cara, ter que lidar com isso, com esse importante desafio, sobretudo para a economia mundial e economia de Rio Preto? Sem dúvidas. A nossa diretoria assumiu dia 27 de março do ano passado, né? E a gente participou, inclusive, da reunião na prefeitura no dia 20 de março, que foi quando o Rio Preto fechou a primeira vez, em virtude do início da pandemia. Então, nós pegamos mesmo bem no olho do furacão com a entrada da pandemia, mas a CIRP foi muito assertiva, a gente criou um comitê de crise,
tendo médicos dentro desse comitê de crise, tendo vários psicólogos, várias pessoas de múltiplas profissões para que a gente pudesse ter uma discussão bem ampla e levar projetos consistentes, a gente tivesse certeza do que a gente estava falando. E foi um embate, né? A gente realmente, no início, ninguém sabia o que fazer, a prefeitura também não, nós também não. Foi uma situação bem complexa, mas ao longo do período nós tivemos vários embates com a prefeitura, apoiamos alguns projetos que nós entendemos que estavam corretos, participamos de algumas decisões. Sim. E quando a gente não concordava, a gente realmente se posicionava contrário, inclusive judicialmente. Foram mais de 8 ações judiciais que a gente fez contra o Estado e o município, em situações que nós entendíamos que não tinha sentido as decisões tomadas, mas também participamos junto com a prefeitura de 2 decisões que inclusive foram adotadas pelo Plano São Paulo e incluídas para o estado inteiro e vieram daqui de Rio Preto, da Associação Comercial junto com a prefeitura. Além dos inúmeros posicionamentos, foram mais de 30 reuniões com o prefeito e vice-governador durante o período de pandemia, tentando equilibrar a questão de saúde com a questão econômica aonde era possível. A gente sempre teve muito bom senso em saber que situações que a gente corria risco das pessoas não terem direito ao atendimento médico não era o momento, mas isso tinha que ter um plano de saída. Nós não podíamos ficar refém e parados nessa situação, a gente tinha que parar sim, esperar o sistema de saúde recuperar, mas tinha que ter um plano para poder trazer a economia de novo, porque muitos empresários aí, infelizmente, não conseguiram atravessar a pandemia e outros ainda estão sofrendo, se recuperando de tudo que passaram nesse 1 ano e meio. Ô, Kelvin, sei que é um feriado que foi recente, mas tem como a gente ter uma noção, você já tem uma noção de como é que foi esse Dia das Crianças para o comércio São José do Rio Preto, já com uma maior abertura, com a possibilidade do público ser melhor atendido dentro das lojas? A gente já tem uma noção? Foi um Dia da Criança satisfatório dentro do que se podia ter nesse período? Foi sim. Eu estive lá no Calçadão nos 2 dias. Estive no sábado e estive na segunda-feira no horário especial. A CIRP, inclusive, retomou, né, os seus projetos. Isso também vai ser dito no aniversário da CIRP, os projetos que serão investidos mais de 1,5 milhão em atividades culturais através de Lei Rouanet, para poder trazer a público da região aqui em Rio Preto, para poder prestigiar os nossos artistas, né, a nossa economia criativa do município e deixar o dinheiro aqui em Rio Preto. Isso faz parte do plano. E a gente, nesse primeiro momento, teve trenzinho, distribuição de kit surpresa, bexigas, teve palhaços, teve uma ação também do Sim Comércio com os personagens lá junto com a nossa ação da CIRP. Ou seja, foi um Dia das Crianças muito bacana, o comércio estava cheio, muitas crianças no centro, remetendo quando a gente não tinha shopping center lá atrás, Sim. Época que todos nós íamos para o centro está bonito, está bem cuidado, as lojas cheias, as pessoas comprando, e a nossa expectativa era de um aumento de 6%, e a gente acredita que tem possibilidade até de superar. A gente ainda não tem como fechar o número, mas a expectativa é que provavelmente a gente supere um crescimento de 6% esperado agora nesse Dia das Crianças. Isso acaba sendo uma boa notícia para o empresário e também, talvez, eu acredito que a gente já está falando de Dia da Criança, mas já está pensando no Natal, já começou o Natal oficialmente quase, né? Então, você acredita que o comércio vai absorver um pouco, vai ter um pouco de vaga para temporários? Você acha que vai dar esse aquecer da economia, vai poder trazer um pouco de esperança para quem está procurando emprego para esse final de ano também ou não? Vai sim, vai com certeza. No ano passado nos surpreendeu. A gente, de novo, por causa da pandemia, vínhamos até agosto com um saldo negativo de emprego. E a partir do momento quando passou para a fase amarela, Rio Preto entrou na fase amarela e o comércio abriu do Plano São Paulo, mês a mês o saldo foi ficando positivo. Chegou no final do ano, a gente estava com quase 5 mil empregos negativos. E em dezembro e janeiro, com as vagas temporárias, mesmo no ano passado, a gente zerou esse saldo negativo e começou a ficar positivo de novo. Agora, com essa estabilização, né, esse controle da pandemia, os empresários, sabendo que não correm risco de fechar de novo, estão se preparando, estão comprando, estão estocando e preparando as suas promoções pro Black Friday. Primeiro é o Black Friday, que se tornou agora a segunda melhor data do comércio, passou o Dia das Mães, só fica atrás do Natal. E ele vem bem próximo do Natal, então a gente pega uma reta de Black Friday e Natal na sequência, o que com certeza vai trazer muita vaga temporária.
Recentemente aqui na Câmara, o vice-prefeito, o Orlando Bolsoni, ele veio anunciar o orçamento do município para o ano que vem, o orçamento de São José do Rio Preto para o ano que vem, e ele falou que há dois caminhos a seguir para um gestor público, para quem cuida de uma grande administração como São José do Rio Preto, ou recuar ou apostar na economia e investir. O ano que vem a cidade está apostando na economia, então vão ter muitas obras, muita coisa prevista para São José do Rio Preto. Essa eu acho que você acredita que esse é o caminho também, ou como que a CIRP está aconselhando os seus associados? Acreditar na economia para o ano que vem e investir, é hora de fazer isso? O comércio de Rio Preto, né? O Rio Preto é característico pelo comércio e pelo serviço, né? Nós não temos referência em indústria. Então, o nosso comércio, o nosso serviço é muito forte, é muito ágil, e a gente vê isso ao longo dos anos, né? É quase que equilibrado a força do comércio e do serviço, que não atende só Rio Preto. Tem empresas aqui que atendem o Brasil inteiro, a região, muitas áreas de atendimento, principalmente aqui os estados que nos circundam. A gente tem muita gente que vem para cá para o comércio e também para o serviço. O que a gente tem dito é sempre com muita cautela, sempre com o pé no chão, sempre olhar para dentro de casa, né? Como está fluxo de caixa, suas reservas, mas se preparar também para o bom momento da economia, que é agora. É o Natal verdadeiro do comércio, né? Black Friday e Natal é a hora de encher o caixa, é a hora de poder recuperar as vendas que a gente perdeu lá atrás. Então a gente tem conversado muito no Comitê de Retomada, é uma reunião semanal que nós temos lá no Parque Tecnológico, e os projetos que a Prefeitura faz, e é o papel dela, fazer projeto de infraestrutura, deixar a cidade pronta, bonita, questões de logística, rodovias, aeroporto privatizado, fomentar a infraestrutura para o setor privado gerar a economia. Quem gira é o privado, é o setor privado. O público tem que fomentar, e é isso que eles têm feito. Os nossos planos, que a gente vai anunciar no aniversário, na sexta-feira, dentre eles o Compra Rio Preto, o Centro de Convenções, a Visit Rio Preto, caracterizando os principais potenciais da cidade para entrar no roteiro turístico, tecnologia 5G, as atividades culturais através de Lei Rouanet, tudo isso, a nossa expectativa é de injetar quase R$500 bilhão na economia nos próximos 2 ou 3 anos, independente do que a Prefeitura está fazendo. Só o próprio comércio, fomentando o próprio comércio, gerando mais receita e renda e emprego, por consequência. Ok, para a gente encerrar, então convido o pessoal de novo, passa o serviço para a gente, quem pode participar, 22 de outubro, 101 anos da CIRP. Perfeito. Um orgulho para mim estar à frente dessa entidade, de líderes voluntários, todos voluntários, exemplares, que trouxeram os principais ganhos empresariais para o município. A história de Rio Preto se mistura com a da CIRP. Então, o primeiro sinal de televisão e rádio foi a CIRP que trouxe, o projeto de revitalização do centro nós também que fizemos. Então, é um orgulho para mim estar à frente disso. E agora, deixo o convite para todos, é aberto, é só se cadastrar no próprio site da CIRP ou nas mídias sociais da CIRP, tem o link, se cadastra, para que possa acompanhar a gente nesse bate-papo. Vai ser um bate-papo com o Ricardo Amorim sobre essas ações que vão ser feitas em Rio Preto, como que ele enxerga esse crescimento da economia, como que ele enxerga tudo isso que nós estamos planejando, além da gente contar um pouco da nossa história, de tudo que a gente fez ao longo desses 101 anos, para poder prestigiar a nossa tão querida e correta, uma das mais corretas entidades que eu já tive o prazer de participar e hoje presidir. É isso aí, eu conversei agora com o Kelvin Kaiser, que é o presidente da CIRP aqui de São José do Rio Preto, que está completando 101 anos de sua fundação e vai fazer essa live para comemorar esse aniversário. E a gente segue aqui com o Panorama TVC. Os grafiteiros agora têm o seu dia em Rio Preto. Vamos conferir. Lei municipal criada em 2021 inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Grafiteiro, que deve ser comemorado anualmente em 27 de março. O objetivo da lei é homenagear a arte do grafite, manifestação artística que pode ser realizada em espaços públicos e privados. É conhecida por colorir muros, fachadas e pontilhões. São José do Rio Preto tem vários artistas que se dedicam ao grafite e levam sua arte para as ruas da cidade. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial da Câmara de Rio Preto e durante a nossa programação.
E essa edição do Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica à disposição no Facebook. Basta procurar Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Estamos também no Instagram, acompanhe lá nossas postagens. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau!